Boa noite, galera. Um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês durante mais essa reflexão, mais esse estudo bíblico. Prazer mesmo, de coração. Espero que vocês gostem, possa ser edificante aí na vida de vocês, né? Mas fazendo uma breve recapitulação, nós estávamos dentro de uma série de vídeos, né? Por exemplo, na playlist lá no YouTube, onde nós estamos conversando sobre a importância da fé em Deus, né? Só que eu abri um parêntese e comecei a falar também sobre a importância das obras, porque é claro, para não excluir, né, uma coisa da outra, porque ambas têm a sua importância. Então, até destaquei, por exemplo, o versículo de Efésios 2, que diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, dando continuidade, né? Porque hoje o estudo está denso, não muito grande e nem complicado, só está denso. Vocês vão entender o porquê. Começa com o versículo de Lucas, que diz assim: Certo homem importante lhe perguntou: Pô, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então, não só nesse versículo, né, mas daqui em diante nós vamos ver vários versículos fazendo essa relação, né, da importância, né, de obedecer os mandamentos, de viver uma vida em santidade, uma vida que agrade e glorifique a Deus, né. E no próximo versículo, em Mateus 19, destaquei aqui porque eu gosto da forma, né, bem embora sendo muito próximo do livro de Lucas, né, mas eu gosto também como o evangelista Mateus colocou a pergunta. Vou ler aqui. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bom. Tanto essa pergunta, né, e é claro, como a resposta. É o próprio Cristo, né, que está respondendo essa pergunta. E essa é uma pergunta, às vezes, que até mesmo a gente pode se fazer, né? Às vezes a gente fica pensando um pouco sobre isso. Pô, o que a gente precisa fazer para ter a vida eterna? Exatamente a forma como o livro de Mateus está escrito, né? O que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus Cristo responde essa pergunta, né? E aqui ele fazendo referência até aos mandamentos de Deus. Ele mesmo respondeu: se você quer entrar na na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Então, esse é mais ou menos o escopo do estudo de hoje, né? Nós vamos falar vários versículos, né, fazendo essa relação. Na próxima referência diz assim, também no livro de Lucas: Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha, mais uma vez essa pergunta. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mais uma vez, né, Jesus respondendo essa pergunta, fazendo menção aos mandamentos, né? A importância de viver uma vida em obediência a Deus, né, glorificar a Deus em santidade. E essa pergunta, né, bem importante, né, a gente está conversando, que às vezes a gente mesmo pode se fazer, mas aqui Jesus respondeu com amor a Deus, né, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e respondeu sobre o amor ao próximo, falando sobre os mandamentos, e concluiu: faça isso e viverá. Então, na próxima referência, né, diz assim: Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Mais uma vez, outra referência, né, Jesus enfatizando a importância de se arrepender dos seus pecados, da velha vida, né, da velha natureza, morta em seus delitos e pecados, né, que nem comentado no livro de Efésios, e
ser transformado por Deus, através da obra do Espírito Santo, obedecendo os mandamentos de Deus e viver uma nova vida em Cristo. É o chamado nascer de novo. E Jesus comentou lá em João 3. E, continuando a referência, diz assim: eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corte-a. Por que deixá-la e inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Então, aqui, né, mais uma vez, Jesus fazendo, que nem o contexto diz, né, a importância de se arrepender dos seus pecados, viver uma vida em obediência a Deus, caso contrário, que ele comenta, né, nós também pereceremos. E, contudo, ele até mesmo deixa essa parábola, né, mostrando que até mesmo Deus olha para nós esperando, de fato, né, ver bons frutos, né, ver uma vida em obediência, uma vida em santidade, uma vida que glorifique a Ele. Né? E, continuando, na próxima passagem, né, também diz assim: mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que ele tiver feito, ele viverá. Muito bom a forma, né, como ele é comentada. Devido às coisas justas que tiver feito. Continuando. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário. Acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, o justo desviar-se da sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis do ímpio, deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que ele fez será lembrada. Por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Então, vou continuar já a referência, né? Mas aqui ele mostrando isso, né? Que através da orientação de Deus, né? De obedecer os mandamentos, da obra de Deus na vida daquela pessoa, através de uma vida santa, justa e íntegra, se arrependendo dos seus pecados e obedecendo os mandamentos, a pessoa ia ter vida. Agora, contudo, caso ao contrário, a morte. E o interessante é que ele até mesmo menciona o justo. Digamos assim, uma pessoa que estava vivendo uma vida em obediência aos mandamentos de Deus, uma vida fazendo o que é justo, direito e correto. Contudo, infelizmente, essa pessoa vem a se desviar e abandonou esse caminho. Mesmo assim, a pessoa vai perecer, entende? Agora, voltando para a referência. Contudo, vocês dizem: o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel: o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se da sua... Antes de continuar, né, explicar um pouco o porquê desse questionamento, né? Digamos assim, que alguma pessoa olhando assim de fora poderia pensar: pô, Deus está sendo injusto. Pô, eu andei tanto tempo fazendo tudo, obedecendo os mandamentos, só porque eu desviei um pouquinho, pô, vou perecer? Entende? Ele estava andando numa vida correta, depois ele veio se desviar, será que por causa daquele desvio dele, ele mesmo assim vai perecer? Infelizmente, é o que Deus está começando nessa passagem, né? Que isso não é injustiça, entende? Não é injustiça pensar dessa forma, muito pelo contrário. Aqui Deus vai continuar explicando sobre isso, né? Mas só explicar um pouco por que desse questionamento. E fazendo até mesmo referência, né? Até mesmo que Jesus mencionou, falando assim: quem perseverar até o fim será salvo, entende? Então é a vida toda, entende? Não é só, digamos assim, uma meta que tem que cumprir, que bateu a meta e pronto, pode pecar à vontade. Não, entende? Mas vamos lá. Se um justo desviar-se da sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida, que Deus está explicando.
Por considerar todas as suas ofensas que cometeu e desviar-se delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? Mais uma vez, Deus vai explicar. O tempo todo, Deus enfatizando, né, mostrando sobre isso. Que se a pessoa continuar, né, na vida de pecado, infelizmente vai perecer. Contudo, se arrepender dos seus pecados e ter fé em Deus e viver uma vida justa, íntegra, correta, em obediência aos mandamentos, ele vai viver. E concluindo a passagem, né, de Ezequiel 18, que nós lemos do 21, estamos lendo até 32, terminando assim. Portanto, conclusão, hein? Ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Então, de fato, Deus ele é justo. Vai julgar cada um de acordo com o que tenha feito. E isso tem vários versículos na Bíblia fazendo esse ensinamento, né? Até mesmo Jesus falou sobre isso, também em Apocalipse. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, em Apocalipse. E também outro em Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios, diz assim: pois cada um de nós iremos comparecer perante o grande tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme as obras praticadas no corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Dando algumas referências assim por alto, né, mas voltando para essa de Ezequiel. Arrependam-se, desviem-se dos seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem de um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Então a conclusão é justamente essa, né? O pessoal tá falando, Deus não é justo e tal. Não, arrependa-se, obedeça os mandamentos e viva. Tem a vida eterna. Então, embora pareça longo, mas a ideia é muito simples. Arrependa-se devido aos seus males, né? Seus pecados. Então, essa aí é o breve parênteses, né? Tem outros versículos, a gente pode comentar mais sobre isso, sobre a importância das obras, mas eu vou voltar, né, fazer essa girada, né, para uma mudança de paradigma, que no caso, voltando, né, para o escopo da série de vídeos, né, que é falar sobre a fé em Cristo e a salvação, né, e terminando esse vídeo também com a passagem que diz assim, em Atos 16, Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creiam no Senhor Jesus Cristo e serão salvos, você e os da sua casa, e pregaram a palavra de Deus a ele e todos os da sua casa. Então, terminando esse vídeo com a mesma pergunta que a qual nós vimos, né, no início do vídeo. O que devo fazer para ser salvo? Entende? E aqui fazendo essa resposta, creia no Senhor Jesus Cristo. Entende? Muito importante. Após esse vídeo, né, alguém poderia falar, mas e a fé em Deus? E a graça? Mas tem um exemplo do ladrão da cruz. Ele creu e Jesus falou, ainda hoje você estará comigo no paraíso. E ele era um ladrão, né? Ele era um criminoso, de fato. Entende? Enfim, né, tem mais coisas aí por aí rolando. Mas vou terminar por aqui. Caso alguém queira ser notificado, né, nos próximos vídeos que vão estar saindo, se inscreve aí no canal. Deus abençoe muito vocês, espero que tenha sido edificante, que não seja confuso também, mas não acabou essa história não, vamos continuar conversando sobre isso. Uma boa noite para vocês, galera. Valeu!